Uma crítica construtiva ao nosso treinador. Não dá mais para ficar usando aqueles atletas que a gente sabe que não rende dentro de campo. Eu estou falando do Ramiro na lateral direita, que não joga nem de volante. Eu estou falando do Lucas Silva receber oportunidade, enquanto o Japa não joga, enquanto o Vitinho, que estava indo muito bem nas suas oportunidades, não joga, enquanto o Joseph está lá nas categorias de base, enquanto nós temos à disposição o Fabrício Peralta, não dá para ficar utilizando esses jogadores que não estão rendendo, a gente já sabe que não vão render no Cruzeiro. Eu tenho críticas a praticamente todos os atletas do Cruzeiro que estiveram em campo. Elogios ao Cássio, ao Wallace, elogios até ao Arthur Gomes, que não fez uma grande partida, mas pelo menos no segundo tempo tentou alguma coisa. Elogios ao Matheus Pereira, que está tentando algo nesse segundo tempo. O Cruzeiro foi muito bem na sua pressão, mas contou com a sorte para conseguir este empate. Sorte do lado de lá ter o Neres, sorte da arbitragem ter beneficiado o Cruzeiro. E eu não acho que tenha roubado para o Cruzeiro, eu só acho que a arbitragem brasileira é muito ruim. E eu vou até colocar aqui na tela para vocês as palavras do treinador Fernando Seabra, onde ele dá suas explicações após o desempenho péssimo do Cruzeiro. Se liga só nas principais falas do nosso comandante. Controle de minutagem, seja de um desgaste elevado, como é o caso do Matheus Pereira, ou seja, jogadores como o caso do Wallace, que estão iniciando uma temporada e que 4 dias atrás jogou 90 minutos pela primeira vez. Temos também aí o Lautaro, que teve um incômodo, nada que preocupe, mas avaliamos que colocá-lo na partida poderia trazer um risco de agravar, então também acabamos optando por não utilizá-lo. E o próprio Zé Ivaldo, que fez 2 jogos seguidos, e temos o Vidia vindo sempre entrando numa condição muito boa, e avaliamos que hoje era muito importante para a nossa construção ter um pé esquerdo para tentar achar os passes direto entre linhas, né? Em relação... É que você fez várias perguntas, né? Em relação ao jogo, 2 tempos distintos. O primeiro tempo nos desagradou profundamente, porque é inadmissível o nosso desempenho no primeiro tempo, em função não das dificuldades que encontrou e que o Vitória colocou, porque é uma equipe bem treinada, que tinha claro aí a sua proposta, a forma de pressionar. Não nos surpreendeu, nós estávamos preparados exatamente para essa estrutura e esses movimentos defensivos, mas acabamos não conseguindo quebrar a pressão e envolvê-los, e fomos trazendo o adversário para dentro do nosso gol e com um nível de competitividade menor do que o adversário, nas disputas, nos duelos. Então, nós não podemos nos permitir perder competitividade. Temos uma ideia de jogo, um plano de jogo para ter vantagem competitiva sobre o adversário. Se em alguma circunstância essa vantagem não estiver acontecendo, e como no jogo de hoje, pelo contrário, estava proporcionando situações favoráveis para o adversário e nos colocando em dificuldade, temos que ter a maturidade de, nesses momentos, saber fazer um jogo de segurança, ser competitivo e depois voltar para o jogo. Nesse sentido, favorecemos demais a equipe do Vitória, nos colocamos numa situação de estar sempre pressionado no nosso campo e muitas vezes na nossa área, e de não ameaçá-los, nem em contra-ataque, nem em transição. Deixamos o adversário muito confortável no controle do jogo no primeiro tempo. Enfim, estamos já foi conversado com o grupo, estamos cientes disso e sabemos que qualquer compromisso que tivermos pela frente, mas em especial esse próximo jogo aí com o Boca Juniors, não podemos nos dar o luxo de deixar de competir em nenhum momento. Aí tem o segundo tempo e, diante de uma situação adversa de placar, adversa emocionalmente, a equipe conseguiu se posicionar bem desde o início, usar a vantagem de um homem a mais e gerar diversas oportunidades de gol. Entendo que o Lucas Arcanjo também foi feliz em alguns momentos. O resultado não é bom, queríamos sair com a vitória, mas foi o resultado que, na circunstância do jogo, pelo menos evitou que nós perdêssemos o jogo e saímos com pontos daqui. Não estamos satisfeitos com isso também de uma forma geral, mas conseguimos minimizar danos diante da circunstância do jogo. Também entendo que, embora tenhamos tido uma expulsão a nosso favor, é uma expulsão justa, fruto de um movimento defensivo que repetimos todos os jogos, né? E que o segundo tempo, 8 minutos de acréscimo, também não representou a quantidade de paralisações, porque tivemos ali alguns minutos no VAR, né? Muitos minutos de atendimento ao goleiro, mais todas as substituições. Então, é possível que nessa reta final de jogo pudéssemos ter conquistado a vitória. Ô Seabra, é um jogo que ficou condicionado muito pela expulsão do Neres, né? O Cruzeiro facilmente dominado, enquanto estava 11 contra 11. Além disso, a gente costuma falar muito sobre justiça no futebol. Você acha que está sendo justo em algumas escolhas, como por exemplo, retornar com o Vital para um jogo desse, em detrimento a outros atletas que vinham atuando com a frequência? Só para citar um caso, e queria que você explicasse sobre essa utilização que você espera de um jogador que já não rende há um bom tempo. Perfeito. A justiça está também no desempenho e aplicação daquilo que o jogador vem apresentando no dia a dia de treinamentos. Então, ele tem mostrado um aumento da intensidade, um desenvolvimento de leitura melhor dos espaços para se posicionar e para atacar.
E como os espaços ali estavam muito reduzidos por causa do bloco baixo do Vitória, seria um jogador com a capacidade de, do lado esquerdo, ter a perna invertida, seja para situações de bola de quina, aqueles cruzamentos de pé fechado, seja para circular o bloco e a gente poder usar os dois lados do campo na mesma posse para buscar criar espaços, né, contra uma equipe que a gente saberia que estaria no bloco baixo. Então, como a gente observa, o jogador no dia a dia tinha essa expectativa de que ele pudesse nos atender. Seabra, você não se fala em outra coisa, né? O jogo contra o Boca, você volta ao esquema anterior à partida da Argentina, com, né, um volante ali na cabeça da área, e a preocupação com o Barreal, ele saiu no início do segundo tempo, preocupa, não preocupa, e qual esquema você está preparando para quinta-feira? Ainda precisamos, em relação ao Barreal, esperar a avaliação, né? A princípio não teve nenhuma torção, nenhum trauma direto, simplesmente um incômodo por dor que estava limitando os movimentos dele, então temos que aguardar para saber, né, a gravidade, a profundidade e as consequências desse problema. Em relação ao esquema, hoje acabamos mudando de estrutura, tá certo? Já no primeiro tempo mesmo. E vamos avaliar, já analisamos algumas situações e movimentos do Boca Juniors que nos gerou dificuldade em função da estrutura passada, e vamos avaliar se conseguimos, dentro daquela estrutura, neutralizarmos ou se precisamos de outra, e também para que a gente tenha um jogo ofensivo mais produtivo do que tivemos contra o Boca, até mais do que contra o próprio Atlético Mineiro, né? Hoje, quando tivemos um jogador a mais, conseguimos criar chance de gol, mas nos últimos 3 jogos a nossa produtividade ofensiva tem caído bastante. Nós estamos atentos a isso e estamos buscando soluções. Então, ainda existe uma ideia, mas ela não está fechada, mas sabemos do que precisamos melhorar. Seabra, 2 situações para fechar. Você falou aí sobre tempo de acréscimo. Assim que o jogador do Vitória foi expulso, você teve um tempo considerável ali no final do primeiro tempo. Faltou coragem para colocar o Cruzeiro para cima com a substituição que você fez no intervalo. E ainda insistindo sobre essa questão aí da entrada do Vital. O que os treinamentos estão fazendo que a turma não consegue desempenhar quando entra? O Palácios você tinha elogiado nos treinamentos, nem tá aqui mais o Cruzeiro. O Neres da mesma forma. Agora elogia o Vital no treino, mas ele não consegue entregar no jogo. O que tem no treino que a turma não consegue desempenhar? Quando é a partida, quando é que vale realmente? Desculpa, qual foi a primeira parte da pergunta? Sobre se faltou coragem para colocar o time mais para cima quando o Vitória estava com um a menos já, tendo tempo que você precisou aí nos acréscimos que você pediu. Você tinha tempo no primeiro tempo para fazer a alteração e ir pra cima, e você reclamou que faltou tempo. Você teve no primeiro tempo. Sim, mas eu me referi ao segundo tempo, né? É isso, né? Eu me referi ao segundo tempo. Aí no primeiro tempo eu tinha tempo para buscar uma alternativa mais ofensiva, é isso, né? Tá bom. Naquele momento o time estava com o desempenho muito instável, não estava conseguindo se encontrar no campo. O que a gente fez foi colocar uma alternativa defensiva que a gente já tinha previsto, em função do Vitória usar muito dupla amplitude, que é lateral e ponta aberto. E ajustamos nesse sentido até antes da expulsão. E aí era um risco fazer uma mudança sem ter uma palestra clara, e eu já ia ter o intervalo para fazer isso. Com um homem a mais, o time já pode, eles são treinados para ir ocupando os espaços e já empurrarem o adversário, independente da estrutura que esteja. E no primeiro tempo não era interessante ainda fazer uma troca de jogador, porque nós perderíamos um momento de substituição. E com um homem a mais, independente dos jogadores que estão no campo, já era possível que nós nos tornássemos superior e buscássemos o gol. Preferi dar a oportunidade naquele momento do time voltar para o jogo do que colocar um elemento novo, seja de jogador, seja de estrutura, e o time continuar. Né? Então, se a gente estivesse muito bem no jogo naquele momento, era mais fácil tomar uma decisão para colocar o time para cima naquele momento e ser mais agressivo. Da forma como nós estávamos no jogo, nós fizemos isso paulatinamente. Subimos um pouco a equipe, baixamos a equipe do Vitória, buscamos criar soluções com a equipe que estava, e no intervalo buscamos as soluções com mais critério para que elas fossem mais efetivas. O treino, então, os jogadores que pegam uma sequência de jogo maior, eles acabam não se beneficiando tanto de treino. Falta treino para eles aquisitivo, na verdade, né? Então, quando eu já expliquei isso, quando a gente tem jogo a cada 4 dias, a véspera do jogo é o treino que dá para fazer alguma coisa, mas não pode ser muito porque é a véspera do jogo. Quando é a cada 3 dias, nem tanto. Mas teve uma semana antes do jogo do Fortaleza, só que os jogadores vêm de um desgaste muito grande, né? Então, mesmo nesse momento da temporada, quando a gente tem uma semana cheia, com o grupo todo, a gente não consegue, com todos os jogadores, fazer com que eles treinem todos os dias, né? Recentemente, Romero, Matheus Henrique, eles ficaram até metade da semana que a gente teve cheia sem treinar. Agora, já os jogadores que estão tendo pouca minutagem, eles treinam todo dia, praticamente de forma aquisitiva. Então, é esperado que em algum momento um desses jogadores que está treinando mais porque está jogando menos, ele eleve um pouco seu nível, né? Ao passo que o jogador que está tendo sempre a carga de jogo ou seguindo a rotina de jogo e entrando pouco, pode ser que ele perca um pouco de desempenho. Então isso é uma coisa que acontece na dinâmica normal, né? Entre G1, que é o time que sai jogando, G2, que é o time que está relacionado, e G3, que são os jogadores que, quando sai a lista, não estão relacionados para o jogo. Eles acabam tendo rotinas e oportunidades de treinamento diferentes. Agora, família, eu gostaria de colocar aqui na tela para vocês as principais falas do presidente do Vitória, que foi lá na coletiva e fez suas críticas à arbitragem. E eu tenho que admitir, o presidente do Vitória tem toda a razão, tem que profissionalizar os árbitros do país. Todos os jogos têm polêmica, ninguém aguenta mais isso, sempre os árbitros sendo protagonistas nestas partidas.
e desta vez o Cruzeiro foi sim beneficiado. Mas no próximo jogo o Cruzeiro pode ser prejudicado pela arbitragem, assim como já aconteceu em outras ocasiões. Eu vou colocar agora na tela para vocês o desabafo do presidente do Vitória. Onde o VAR chama e o cidadão não expulsa o jogador do Corinthians, e hoje um escândalo em todos os termos. Não estou discutindo que o Cruzeiro poderia já ter empatado o jogo. Acho até que o Cruzeiro merecia já ter empatado o jogo, mas não precisa empatar dessa forma que foi empatada. Está nítido, está claro que não é fácil você brigar no Campeonato Brasileiro da forma que a gente está brigando. A gente faz um esforço fenomenal, monstruoso, para enfrentar de igual para igual um time como esse, com investimento de mais de 200 milhões, com uma folha de quase 30 milhões, certo? Não precisava, o Cruzeiro não precisa disso, certo? E é um absurdo, é vergonhoso. A gente precisa clamar aqui pela profissionalização da arbitragem. Enquanto a arbitragem não for profissional, a gente vai ficar aqui cheio de dúvidas e indagações na nossa cabeça, certo? É um absurdo você ainda não ter uma arbitragem profissional, ou seja, o árbitro teria que receber o salário de arbitragem e ser só árbitro. Ele teria que ser profissional, e nós no Brasil temos essa vergonha de não ter o profissionalismo da arbitragem. Isso enseja uma série de dúvidas nas nossas cabeças. Será que todo mundo viu? A Sport TV todo viu, os comentaristas viram, vocês todos viram que foi mão? E por que o VAR não mostrou que foi mão? Tem uma outra imagem, além da imagem da Sport TV, tem uma imagem exclusiva do VAR, onde ele prova que não é mão. Se ele conseguir provar que não foi mão e mostrar uma imagem exclusiva, cai por terra tudo que eu estou colocando aqui. Mas é escandaloso, é vergonhoso. O Cruzeiro não precisava disso. Será que o Corinthians e o Fluminense precisavam disso para não cair e para o Vitória cair? Porque no elo é o de menor investimento? São esses questionamentos que a gente precisa saber. Então, eu clamo aqui para o Brasil. Nós precisamos ter o profissionalismo da arbitragem. O árbitro precisa ter a profissão de árbitro e receber como árbitro. Não fazer da arbitragem um bico. O cara tem uma outra profissão, vem para cá para ser um bico. Então, para mim, eu acho que isso, o maior erro vem daí. Enquanto a gente não profissionalizar a arbitragem do Brasil, nós vamos ficar passando por isso, vamos ficar aqui cheio de questionamentos. Passar por um momento vergonhoso, o esforço que a gente fez de jogar de igual para igual com o investimento que tem o Cruzeiro e sair daqui completamente prejudicado. Ou seja, os 2 pontos não vão voltar, nós vamos fazer a representação, assim como representamos no último jogo, assim como representamos contra o Botafogo, assim como representamos tantos e outros jogos. No máximo vão responder que a gente tem razão, mas os pontos não voltam, e o prejuízo fica do clube, que faz um esforço fenomenal, certo? E passa por isso. Então, é vergonhosa a arbitragem do Brasil. Nós estamos vivendo uma crise histórica da arbitragem do Brasil. A arbitragem do Brasil está vivendo o seu pior momento desde quando se fundou a arbitragem no Brasil. Não é um erro só contra o Vitória, é um erro contra muitos e muitos. E eu clamo pela profissionalização. Vamos parar tudo, vamos profissionalizar a arbitragem. O árbitro precisa ter profissão de árbitro e receber como árbitro. Não ele fazer da arbitragem um bico para colocar dúvida na cabeça de todos nós. Porque não é possível que o Brasil todo viu que a bola foi mão e o VAR não consegue enxergar que a bola foi mão. Muito obrigado a todos, desculpem, não tinha por que estar aqui hoje fazendo esse pronunciamento. Deixo o Stefano aqui com vocês. Então é isso, família, encerramos por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!